Olá, seja muito bem-vindo. Vamos pensar um pouco. Quando a gente ouve a palavra igreja, qual é a primeira imagem que vem à mente? Para muita gente é um prédio, né? Um lugar com bancos, um púlpito. Mas olha, hoje a gente vai explorar uma definição bem mais profunda, bem mais abrangente. Vamos descobrir o que a Bíblia realmente quer dizer quando fala sobre a igreja. E a pergunta de partida é essa mesma, bem simples. Afinal, o que é uma igreja? É o templo ali da esquina? É a instituição, a denominação da qual alguém faz parte? Ou será que é algo completamente diferente? Essa pergunta, que parece tão básica, abre a porta para a gente entender uma resposta teológica que é fundamental. Então, vamos lá. A definição central, o coração da nossa análise hoje é esta aqui. A igreja é a comunidade de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos. O ponto-chave aqui, gente, é que ela não se limita a uma época ou a um lugar. Pensa só, ela inclui todo mundo que foi genuinamente salvo, desde os crentes lá do Antigo Testamento até os do Novo. Ok, com essa definição na mesa, vamos mergulhar no nosso primeiro ponto. O que exatamente é a igreja? Essa ideia, sabe, de uma comunidade universal que atravessa o tempo, é essa base para tudo que a gente vai conversar a partir de agora. E de onde vem essa ideia tão ampla? Olha, a base está toda na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz lá em Efésios que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele está falando de todo mundo que foi salvo. O próprio Jesus prometeu: edificarei a minha igreja. E o mais interessante é ver como o Novo Testamento faz essa ponte com o povo de Deus lá do passado. Sabe, em Atos, Estevão se refere à nação de Israel no deserto como a igreja, ou a assembleia, o povo reunido. Isso mostra que existe uma continuidade, um plano de Deus que conecta tudo. Certo, agora a coisa fica um pouco mais complexa, mas é fascinante. A igreja, na verdade, existe em duas dimensões ao mesmo tempo. Tem uma que a gente consegue ver e outra que não. Vamos entender direitinho essa diferença entre a igreja que é visível e a que é invisível. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a igreja visível. Que é isso? São as igrejas locais, as pessoas que se reúnem, que professam a fé. E claro, ali no meio vai ter tanto gente que é crente de verdade, quanto pessoas que talvez não sejam. É a igreja como a gente a vê aqui na Terra. Agora, do outro lado, tem a igreja invisível. Essa é a igreja como só Deus consegue ver. É a comunidade perfeita formada só pelos crentes genuínos, aqueles cujos nomes, como a Bíblia diz, estão escritos nos céus. E essa diferença é super importante na prática, sabe? Ajuda a gente a entender por que existe, por exemplo, a disciplina na igreja local, na visível. E ao mesmo tempo nos lembra de sermos humildes, porque no fim das contas, só Deus conhece o coração de cada um e sabe quem realmente faz parte da sua igreja invisível. E tem uma frase de Agostinho que resume isso de um jeito, nossa, muito forte. Ele disse: muitas são as ovelhas do lado de fora e muitos são os lobos do lado de dentro. É um lembrete pesado, né? De que a aparência, o fato de estar frequentando uma igreja visível, não é a garantia de uma fé verdadeira. Só Deus conhece o coração. E é por isso que a igreja que a gente vê, ela é, por natureza, um corpo imperfeito. Para a gente conseguir captar melhor essa ideia tão rica e cheia de facetas do que é a igreja, a Bíblia não dá só uma definição. Ela usa várias imagens, várias metáforas. Vamos passar rapidinho por algumas das mais importantes, que ajudam a gente a visualizar isso. A primeira imagem é a de uma família. Pensa nisso. Deus como nosso Pai e todos os crentes como irmãos e irmãs. A ideia aqui é de cuidado mútuo, de amor, de respeito. Depois, uma metáfora super poderosa. A igreja como a noiva de Cristo. Isso fala muito sobre o amor profundo, o compromisso que Cristo tem com a sua igreja e também sobre a busca da igreja por se manter pura, dedicada a Ele. Temos também a imagem dos ramos de uma videira. Aqui, Cristo é a videira, a fonte de vida, e a igreja, bem, os crentes são os ramos. O que isso quer dizer? Que a gente depende totalmente dele para tudo, para a vida, para se alimentar espiritualmente e para conseguir dar algum fruto. E claro, não podia faltar a famosa imagem do corpo de Cristo. A ideia é que cada pessoa, cada membro, tem uma função única e super importante. Pensa num corpo humano. Ele precisa de olhos, de mãos, de pés, tudo funcionando junto. A igreja é a mesma coisa. Ela precisa que cada crente contribua com sua parte para que o corpo todo seja saudável e completo. Ok, até agora a gente viu o que a igreja é, mas agora vem a pergunta: por quê? Para que ela existe? Qual é a missão da igreja? O que ela foi chamada para fazer?
E a resposta se divide em 3 direções bem claras. A missão da igreja tem 3 focos. Primeiro, um ministério para cima, voltado para Deus, que é a adoração. Segundo, um ministério para dentro, voltado para os próprios cristãos, para edificar, para ajudar no crescimento da fé. E terceiro, um ministério para fora, voltado para o mundo, através do evangelho e também de atos de misericórdia. E aqui está um ponto crucial, gente: o equilíbrio. Uma igreja realmente saudável não vai focar só em uma dessas coisas e esquecer das outras. Ela luta para ter ministérios que funcionem bem nas 3 áreas: adoração a Deus, cuidado com quem está dentro e um olhar de serviço e evangelho para quem está fora. Tudo isso nos leva para a nossa última parte, que é uma questão bem prática. Hoje em dia, com tantas denominações, tantos grupos diferentes, como é que se reconhece uma igreja verdadeira? O que faz dela algo genuíno? Lá na época da Reforma Protestante, pensadores como Lutero e Calvino definiram 2 marcas, 2 sinais essenciais de uma igreja verdadeira. A primeira marca, a pregação correta da palavra de Deus, principalmente a mensagem do Evangelho. A segunda, a administração correta dos sacramentos, ou das ordenanças, como o batismo e a ceia do Senhor, do jeito que Cristo ensinou. A ideia é que onde essas 2 coisas estão acontecendo de verdade, ali está uma igreja. Mas não basta ser verdadeira. Toda a igreja também deveria estar sempre buscando 2 grandes objetivos: pureza e unidade. O que é pureza? É se manter livre de doutrinas falsas, de ensinos errados e de condutas que não condizem com a fé. E unidade é lutar para não ter divisões desnecessárias entre os cristãos. E é aqui que a gente termina, com uma pergunta que fica pra gente pensar. Num mundo com milhares de denominações diferentes, como é que se busca a pureza na doutrina sem acabar com a unidade que o próprio Cristo pediu? E por outro lado, como buscar a unidade sem abrir mão da verdade e do Evangelho? Esse é o grande desafio, né? Um desafio constante para a igreja em qualquer tempo. Bom, por hoje, nossa conversa fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com um novo tema para a gente destrinchar e entender juntos. Muito obrigado por acompanhar. Que Deus abençoe a todos.